essa ferramenta que eu vou iniciar a explicação agora, para que ela serve? Ela serve para que a gente possa levar nossos slides para lá e intercalar os slides com atividades. Então, eu posso colocar exercícios, eu posso colocar vídeos, eu posso colocar artigos em PDF. Então, entre um slide e outro, que você já tem salvo no seu pendrive, você vai enriquecer com esses materiais a mais que são possíveis aí a partir desse aplicativo. Ele é muito parecido com o Mentimeter, só que com uma diferença. No Mentimeter, eu tenho que entrar e construir minhas aulas. E aqui, nesse aplicativo, eu posso aproveitar os meus slides que já estão construídos, somente enriquecer aí com essas interações. Então, por exemplo, eu passo 2 slides, coloco uma pergunta, e aí todo mundo que está na sala precisa participar, precisa responder. E aí eu tenho feedback se realmente os alunos estão acompanhando o conteúdo ou se eles estão apenas de corpo presente e cabeça ausente. O que eu quero dizer com isso? Com o microfone desativado, câmera desativada, eu estou aqui falando, me esforçando, e eles estão, ó, em outras páginas, jogando, brincando, então nem prestando atenção no que eu estou falando, né? Então, eu vou controlando a aula, eu vou passando as perguntas, eu posso colocar um timer para cada uma das perguntas, e eu posso dar também uma nota de participação. Então, aquele aluno que entra e não faz nada, a nota dele ele já sabe, é 0, né? Então, aquele aluno que entra e participa, com certeza isso vai ter uma pontuação, tá? Então, nesse modelo remoto, precisamos investir em ferramentas interativas, fazer com que o nosso aluno ele preste atenção um pouco no conteúdo, mas também ele tenha oportunidade de colocar em prática. Se esses modelos ativos já estão tão famosos no modelo presencial, no modelo remoto, eles se fazem inevitáveis e essenciais para que a aula possa fluir com a maior riqueza. Bom? Então, vou copiar aqui o link da ferramenta para vocês, tá? E aí eu vou inicialmente utilizar na perspectiva de aluno, e depois nós vamos utilizar também na perspectiva de professor. Eu vou ensiná-los aí como é que se faz para criar uma aula utilizando a ferramenta. Então, inicialmente eu vou logar, tá? Quem nunca acessou vai precisar aqui sign up for free, ou seja, se registrar de maneira gratuita. Então, uma pergunta que vocês podem já estar pensando, essa ferramenta é gratuita? Olha, para que eu possa colocar uma aula, colocar perguntas, interagir, é gratuito. Algumas atividades, alguns recursos são pagos, mas a múltipla escolha, perguntas abertas, vídeos, PDFs, é gratuito. Então, só com isso a gente já consegue fazer uma aula bem interessante, tá? O que vai ser pago aí? Como é que eu posso dizer, o Twitter, são coisas que nós não utilizamos, tá? Então, algumas coisas aí realmente são pagas, mas eu, particularmente, só com o que já tem de graça dá para fazer muita coisa, tá? Então, quem não tem conta se registra, e quem tem conta já na ferramenta apenas vai fazer o login. Uma coisa bacana é que ele pode aproveitar aí o login e senha do Gmail. Então, você não vai precisar colocar todos os seus dados para cadastrar uma nova conta. Você pode aqui, né, aproveitar do Gmail. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer o login e vou logar com a conta do Gmail. Quando a gente chega aqui no login, ele tem uma área que é dedicada aos professores e ele tem uma área que é dedicada aos estudantes. Então, essas ferramentas todas, elas trabalham sobre a seguinte perspectiva. Você constrói questionários, aulas, materiais educativos, e aí isso fica salvo dentro do ambiente. Quando você quiser interagir esse recurso que você criou com seus alunos, a própria ferramenta gera um código, e aí você passa esse código para os alunos, e eles precisam ingressar aqui no site e colocar o código. Logo em seguida, eles vão colocar o nome deles, tá? Então, todas as ferramentas têm basicamente essa organização, esse procedimento de você entrar, construir recursos e logo em seguida ele gera um código para que o aluno tenha acesso. Então, hoje em dia, ele tanto gera o código, como ele pode gerar também um endereço, tá? Um link. E aí você manda esse link para o aluno, ele clica, insere o seu nome e já está dentro da atividade que você planejou, tá? Então, vou clicar agora aqui, ó, em login com Google. Outra pergunta que vocês podem também estar aí na cabeça. É só em inglês?
olha, as ferramentas são todas estrangeiras. Então, infelizmente, os brasileiros não estão investindo muito nessa frente. Nós temos brasileiros super criativos que criam aplicativos para tradução de libras, para jogos educacionais, mas para ferramentas de interação em sala de aula, pelo menos esses softwares não têm feito muito sucesso, ou não tenho acompanhado, mas a maioria dos aplicativos são em inglês, tá? Mas é um inglês, assim, tão básico que não vai impedir você de utilizar. E eu sempre encaro as coisas como uma motivação. Então, pense aí no uso desse aplicativo, desse site, como uma maneira de você conhecer mais palavras em inglês, e conhecendo um, você vai poder usar os outros, porque basicamente eles utilizam as mesmas nomenclaturas. Login, join, que é ingressar, lição, que é uma aula, tá? Estudantes, professores. Então, basicamente, são as palavras muito próximas, tá? Então, vou clicar aqui para fazer o login no Gmail. E vou colocar aqui a minha conta, tá? Já está salva aqui neste computador, então ele vai automaticamente ingressar na ferramenta, tá? Então, aqui é a minha área de inicial da ferramenta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher uma aula, interagir com vocês. Depois eu paro, volto, e aí eu espero todos vocês entrarem para que a gente possa iniciar uma aula juntos. E aí eu vou mostrar como é que se faz para criar todos os recursos. Então, agora, inicialmente, o que eu vou fazer? Vou clicar numa aula, vou mandar o link para vocês. E aí vocês vão experimentar junto comigo e vão ver como a ferramenta é interessante, tá? Então, vou clicar aqui nessa aula para gerar um código que eu vou passar para vocês, tá? Vou passar pelo chat. E aí eu explico tudo para vocês como é que vai funcionar, tá bom? Então, agora nós estamos na perspectiva de utilizar, tá? Então, eu quero que vocês aí cliquem, tá, no link para poder acompanhar aqui comigo, tá? Então, esse aplicativo, esse site, o que ele faz? Né? Inicialmente, eu entro, depois eu crio o slide dentro da ferramenta, ou eu importo os meus slides do pendrive ou do computador para a ferramenta. Com que intuito? Enriquecer os slides, né, entre cada um deles, com perguntas abertas, fechadas, atividades, vídeos, PowerPoints, tá? E uma série de outros recursos para quê? Interação com o nosso aluno, tá? Então, você gera o código, passa o código ou passa o link, o aluno clica e imediatamente já está dentro da sala, tá? Então, estou vendo aqui que já temos 14 pessoas, 15 agora, dentro dessa sala. Então, se eu tenho uma sala com 20, agora eu tenho 16, significa que eu já tenho 17 agora, um quantitativo bom de alunos dentro da sala. 19 agora, né? 20, tá aumentando, tá? Então, se eu tenho 30 alunos e eu tenho 2 alunos na sala, opa, tem um monte de gente na cozinha, em outros lugares, mas não na sala de aula virtual que eu preparei, tá? Então, imagina aqui, todas as vezes que eu aperto nesse botão, que eu passo um slide, o que acontece? O slide também é atualizado no computador de vocês. Então, percebam que não são vocês que controlam a aula, e sim o professor. Então, o professor ele vai comandando aqui o processo, tá? E agora, chegamos num slide que é de um vídeo, tá? E aqui aparece para mim logo 2 botões. Um botão perguntando se eu quero que este vídeo comece a passar em todos os computadores, ou celulares, ou tablets, ou dispositivos em que os alunos estão acessando, tá? Ou se eu quero que esse vídeo que eu selecionei para passar na disciplina seja apresentado somente no meu dispositivo. Tá? Eu vou apertar esse outro botão aqui, o que vai acontecer? O vídeo agora vai começar a passar nos dispositivos de vocês, mas não no meu. Para passar no meu, eu tenho que apertar aqui o botão, tá? Então, esse é um vídeo aí que fala um pouquinho sobre tecnologias móveis, só um exemplo que foi colocado aí para que essa aula pudesse acontecer, tá bom? Então, ó, aqui o que está sendo mostrado agora, um arquivo em PDF. Então, posso intercalar, por exemplo, estou aqui no slide, aí eu digo para eles, olha, já existe uma lei que ampara isso que nós estamos falando. Aí eu posso colocar essa lei para que eles possam ter acesso a esse documento, tá? Aqui, no caso, foi só um exemplo, uma carta de aceite que eu coloquei aqui só como um exemplo para as pessoas, né, visualizarem, tá? E aí eu posso, né, ir passando os slides. Agora, olha o que acontece. Nós chegamos numa pergunta, tá?
Então, vai aparecer para vocês e ela tem um tempo. Eu coloquei 5 minutos. Então, quando eu apertar aqui no botão Start Activity, ou seja, iniciar a atividade, o cronômetro ele vai correr, ó. Agora vocês vão poder responder. Então, vocês vão ter 5 minutos para responder essa questão aí que acharam do Nearpod. Podem colocar qualquer coisa. Eu sei que tem gente que ainda não tem uma visão geral, ainda não pode dar uma opinião, se gosta, se não gosta, tá? Então, ó, percebam que aqui apareceu o nome de todos vocês, ó. Todos que entraram apareceram aqui como participantes da aula. Se eu quiser, eu posso clicar bem aqui nesse botão, ó, Hide Student Names, e aí o que acontece? Todos os nomes que estão aqui, eles vão ser substituídos por asterisco. Para que isso é importante? Aqueles alunos, às vezes, que são um pouco mais tímidos, que eles ficam envergonhados de emitir a sua opinião e que outras pessoas vejam, eu posso aqui inibir, né, esses nomes para que os alunos, os nomes não apareçam. E assim eles ficam mais à vontade para responder. O professor também, ele vai acompanhar o percentual de participação. Ó. Até o momento, 79% dos alunos já disseram alguma coisa para essa pergunta colocada. Outra vantagem boa dessa ferramenta que eu acho é o seguinte: numa sala de aula normal, convencional, eu pergunto assim, o que vocês acham da ferramenta tal? 2, 3 pessoas respondem. Pode ser que um aluno tenha uma informação muito bacana para passar, mas pelo fato dele estar envergonhado, ele deixou de passar, tá? Então, o que nós podemos fazer? Com essa ferramenta, todos podem participar. Enquanto todo mundo não disser alguma coisa, eu poderia não avançar, né? Mas se eu sentir que 100% já participou, já quero avançar, percebam que, se eu apertar aqui no botão, automaticamente essa pergunta desaparece para vocês, tá? E passaria para o próximo slide, tá? Então, aqui, ó, 94% já participou. Eu poderia agora, nesse momento, já fazer uma discussão sobre as respostas. Então, ó, aí eu poderia agora parar, né, nessa pergunta, já analisar as respostas, ler as respostas de cada um dos alunos, tá? Fazer uma discussão, uma explicação. Então, acho que é muito bacana aí para a gente criar uma interação. O aluno manda alguma coisa de lá e você aqui já comenta, responde. Então, a aula não fica um monólogo. A aula, na verdade, se torna um diálogo, na medida em que você vai colocando perguntas, os alunos vão colocando sua opinião, e você vai fazendo aí a aula algo muito interessante, tá? Então, percebam que, como eu coloquei um cronômetro, ele já me alertou aqui, ó, os últimos 40 segundos, tá? Então, ó, eu posso esperar o tempo esgotar e aí vocês não vão mais conseguir enviar nenhuma resposta. Então, tem 97% de participação, quase 100%, né? Então, tem um ou outro que ainda não respondeu, tá? Na hora que completa 100%, eu poderia avançar ou esperar o tempo esgotar e aí vocês não responderiam mais. Então, quando eu avanço aqui, ó, o que acontece? O slide também é atualizado aí no momento, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia planejar a minha aula antecipadamente, já colocando todas essas perguntas, colocando todos esses recursos, mas, porventura, pode ser que eu tenha me equivocado, criado, assim, uma confusão e não fiz uma pergunta importante que eu teria que ter feito, né? E aí, o que eu posso fazer no meio da aula? Eu posso elaborar uma questão no meio da aula. De que maneira? Muito simples. Bem aqui em cima, ó, tem um botãozinho, ó, chamado adicionar atividade. Então, percebam que, quando eu clicar nesse botão, eu vou poder criar uma pergunta agora, em tempo real para vocês. Ou seja, algo que eu ainda não tinha planejado, tá? Então, ó, vou clicar aqui no botão, o que acontece? Ele me pergunta o que eu quero criar. Se é um slide de conteúdo, é uma questão aberta, é uma atividade do tipo ligar, é um slide novo que eu quero criar, ou uma pergunta verdadeiro ou falso. Ele tem todas essas opções aí que podem ser criadas de imediato. Se eu tivesse planejado, eu tenho muito mais recursos para colocar entre os slides, mas de maneira imediata eu posso criar uma interação. Às vezes eu posso sentir que eu criei muitos, né, slides de conteúdo e fiz pouca interação, tá? Então, eu posso de imediato criar uma pergunta. Ó. Venho aqui e escolho a opção Open-Ended.
Ó, clico aqui. E aí eu já vou adicionar uma pergunta. Tá? Por exemplo, qual a sua opinião sobre o conceito abordado anteriormente? Tá? Então, lancei aqui uma pergunta de imediato, tá? Para os alunos. E na hora que eu apertar no botão Share, o que vai acontecer? Ele vai jogar a pergunta para vocês, tá? Então, é uma maneira aí de, no meio da aula, você criar uma interação. Quando você sentir ali que a aula está, assim, um pouco, né, devagar, então eu quero criar aí uma maneira de interação com os alunos de maneira imediata, tá bom? Então, ó, quando todo mundo responder, tá? Eu posso também fechar aqui a atividade, ó. Se eu clicar nesse botão, ele fecha a atividade, sim, tá? E ele volta novamente para o slide, tá? Então, eu posso criar, ó, novamente, clico, crio, tá bom? Aqui, ó, Open-Ended Question. Envio para os alunos, eles respondem e eu fecho e volta novamente, tá? Tudo isso que os alunos vão responder ao longo da aula vai ficar guardado, vai ficar num espaço que depois eu, professor, posso acessar. Vou mostrar para vocês, tá bom? Então, poderia também criar uma pergunta verdadeira ou falso, tá? Então, ó, passei para um próximo slide. Aí já veio outra pergunta, ó. Essa pergunta também tem tempo, ó. Coloquei 3 minutos. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas o tempo, o senhor acha importante? Eu acho importante, gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, tem aquele aluno que abre a câmera, abre o celular, aí depois fecha tudo, vai-se embora, deixa aqui, você acha que ele está aqui, né? Então, com o tempo, ele tem que responder, ele está ligado, ó. Então, estou vendo aqui, ó, que tem 35 alunos na sala. Eu tenho aqui alguns alunos que já responderam, né? 29%, 28% já responderam aqui as questões. Então, eu consigo, de fato, acompanhar se o aluno está aqui ou não, tá? Então, enquanto todo mundo não responde, o gabarito não aparece aqui disponível. Na hora que todo mundo responder, aí ele já vai mostrar quantos acertaram, quantos erraram, tá? Coloquei uma perguntinha básica, que data comemoramos o Natal, mas a pergunta eu também posso escrever, né, colocar de acordo com o meu conteúdo. Pode ser uma pergunta de múltipla escolha, pode ser uma pergunta aberta, pode ser uma atividade, tipo um jogo, que eu posso criar no meio da aula, e isso vai fazer com que a aula se torne muito mais dinâmica, tá? E, por exemplo, se eu acho que agora todo mundo já deu tempo de responder, eu posso, ó, passar para o próximo slide. Aí ele fecha para todo mundo. Então, ou as pessoas se concentram no tempo que você disponibilizou, né? Ou elas não vão, de fato, responder por não estarem aqui acompanhando, tá bom? Então, ó, para a gente criar uma aula, nós temos duas opções. Ou nós clicamos aqui no botão de mais, ou clicamos aqui no botão de lição no Nearpod, tá? Então, ou aqui, criar, ou aqui, tá? Então, duas opções. Vou clicar bem aqui, criar um novo Nearpod. E aí eu vou para a tela de edição. Então, quando eu vou para a tela de edição, eu tenho aqui também duas opções. Ou eu vou criar o slide dentro da ferramenta, ou eu vou arrastar um slide já pronto para dentro da ferramenta. Essa segunda opção é melhor. Por quê? Nós já temos vários slides montados. Seria mais interessante a gente agora só enriquecer o que nós já temos pronto. Se fôssemos montar tudo do zero, ia dar um trabalhão. É que nem quando você inicia aí na universidade, né? Então, ó, clicar bem aqui no botão Upload Files, tá? Ao clicar aqui, o que acontece? Ele abre uma caixinha pedindo o arquivo, tá? Pode ser do seu pendrive ou computador, pode ser da nuvem, tá? No Google Drive, pode ser do Dropbox, pode ser do OneDrive, né? Caso você tenha suas aulas na nuvem, é um desses 3 botões. Caso esteja no seu computador ou no pendrive, é esse botãozinho aqui, tá? E aí você clica, escolhe o arquivo e envia. Se você for fazer isso agora, e se seu slide estiver muito grande, ele vai demorar um pouquinho. Pode ser que ele demore aí uns 4, 5, 6, depende do tamanho do slide, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um que eu já tenha montado, tá? Que eu já tenha jogado para cá. Então, ó, já joguei esse slide para cá. Então,
Então, vou apertar no botão Edit. Assim como quando vocês fizerem uma aula e, por acaso, queiram ampliar, melhorar, acrescentar mais slides ou recursos, basta clicar aqui no botão, ó, Edit, tá bom? E aí você vai poder editar uma aula já pronta, tá? Vou clicar aqui para vocês verem, tá bom? Ao clicar nesse botão, o que que acontece? Todos os slides são mostrados aqui, ó. E aí eu vou poder inserir mais recursos. Ou seja, quando eu já fiz o envio de uma aula, eu agora vou poder acrescentar recursos entre os slides. Então, eu vou apagar aqui algumas coisas, ó, para que eu mostre como é que faz para criar. Para apagar é simples, basta clicar no slide e clicar no botão Delete, ó. Delete. Ó, clica aqui, delete, delete. Clico aqui, delete, delete. Então, qualquer coisa que eu criei, eu posso também apagar, tá? Ó, clico no quiz, apago, tá? Então, vamos aprender a criar coisas, ou seja, já carreguei o meu PowerPoint, já estão todos os slides aqui, e aí o que eu disse que a gente pode fazer? Criar entre os slides atividades, vídeos, PowerPoints, um conjunto de coisas são possíveis de serem colocadas aqui dentro, tá? Basta clicar aqui, ó, em adicionar slide. Quando eu clico nesse botão, o que que acontece? Aparece uma guia com várias opções. E aí, esse slide pode ser de conteúdo ou de atividade, ó. Conteúdo, atividade. Então, vamos ver o que que tem aqui em conteúdo, tá? Então, a primeira opção é vídeo. Ou seja, eu posso buscar um vídeo do meu pendrive e colocar dentro, no meio da aula. Eu posso buscar um vídeo do YouTube, colocar no meio da aula. Possível, tá? Novos slides. Eu posso colocar uma página da web. Eu posso colocar um objeto em 3D. Para quem é aí da matemática ou da física, tem um aplicativo chamado PET, que você faz simulações, então você também pode mostrar simulações aí entre os seus slides, tá? Eu posso adicionar um áudio, eu posso colocar um conjunto de imagens, como se fosse um slideshow, eu posso colocar uma imagem, aqui é um banco de imagens, tá? Eu posso colocar um vídeo da BBC News, que é, né, de notícias, aí para quem é do jornalismo. Eu posso colocar, por exemplo, uma localização geográfica, eu posso colocar um PDF e eu posso colocar um Twitter. Esse recurso, e acho que também o BBC, às vezes ele fica aí indisponível somente para a versão paga, tá? Mas o vídeo, slide, uma página da internet, um slideshow, um áudio e um PDF, isso é gratuito, tá bom? Então, são conteúdos. Então, vamos ver aqui um vídeo, por exemplo. Eu clico, e aí eu posso fazer o upload do vídeo, ou eu posso selecionar um vídeo do YouTube. Se eu quiser do YouTube, basta eu colocar aqui o conteúdo. Vamos ver aqui um vídeo meu. Vamos ver aqui se eu acho aqui no YouTube. Achei aqui alguns vídeos. Então, vou colocar aqui. Salvar. Então, ó, já carregou. Onde foi o vídeo? Ele sempre vai jogar para o último slide. Aí basta eu clicar, segurar e arrastar para a posição que eu quero, onde o vídeo seja projetado. Tá? Então, digamos que eu quero que seja o terceiro slide desse vídeo. Então, vai ter um slide de apresentação, um slide de conteúdo e o terceiro, um vídeo para o aluno assistir. Tá? Quero adicionar mais coisas. Então, clico aqui em adicionar slide. Tá? E aí eu posso adicionar o quê? Uma página da internet. Tá? Então, vamos lá. Uma página da internet. Basta eu procurar, ó. http, www.ufma.br. Vou adicionar aqui esse site para os alunos, né, visualizarem no meio da aula. Tá? Então, ele vai gerar também, ó, um slide com esse website. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar para a posição que eu quero, tá? Então, digamos que eu diga assim, eu estou dando uma aula de pesquisa e eu digo, olha, a biblioteca de teses e dissertações é um excelente repositório para pesquisa. Então, posso colocar aí nesse link e já vai abrir para os alunos visualizarem o site, tá? Então, por exemplo, seria interessante para esse propósito. E aí tem outros conteúdos, não vou explorar todos. Vamos aqui para o módulo atividades. Ó, quando eu clico aqui,
tem um conjunto de atividades que eu posso aplicar com os meus alunos, tá? Então, digamos que é uma pergunta aberta. Eu clico aqui, ó, Open-Ended Question. Clico. Olha o que vai acontecer. Ele vai abrir uma caixa para que eu possa, aí, elaborar uma questão, tá? Então, vou colocar aqui uma questão. Porque é uma questão, qual a sua opinião sobre o construtivismo, a teoria da aprendizagem, tá? Se eu for de matemática, eu posso clicar bem aqui nesse botão aqui, ó, e aí ele permite a inserção de elementos da matemática, fórmulas, símbolos, tá? E aí tem uma série de recursos aqui para adicionar, tá? Logaritmo, somatório, basta ir passando, tem aí todos os símbolos da matemática, tá bom? Eu posso também adicionar um tempo. Teve uma professora que perguntou, ó, clico aqui, adicionar tempo, então eu vou decidir quantas horas e quantos minutos e quantos segundos, né? Então, vou colocar aqui 3 minutos para responder essa questão. Adicionar, então, quando o aluno receber essa questão, vai ter um contador lá, né, dizendo que ele tem ainda 3 minutos para dar uma resposta. Eu poderia adicionar uma imagem ou um áudio, tá, alusivo a essa questão, e bem aqui embaixo tem uma ferramenta interessante também, que é permitir com que os alunos respondam essa questão usando o áudio. Então, digamos que você é professor de inglês. Então, você pode gravar um áudio. How many brothers and sisters do you have? Uma pergunta para ele. Quantos irmãos e irmãs você tem? Aí, aqui embaixo, ele vai poder dizer, I have 2 brothers and 3 sisters. Ele vai, né, responder, e você vai, ó, ver se a pronúncia dele está legal, se ele respondeu corretamente, tá? Então, seria aí uma ferramenta interativa também para trabalhar com o áudio, tá? Pode ser também de outra, não precisa ser só de inglês, espanhol, pode ser também, né, de outra matéria. Algo que você pergunte em áudio e exija que ele responda também em áudio, tá? Uma tarefa para casa. Comente sobre o assunto tal. Então, ele vai ter que dar a opinião dele, com as palavras dele, tá bom? Então, acho legal. Salva a questão, e aí ele vai criar também um slide com essa questão. Foi para onde, professor? Para o último slide, ó. E aí eu seleciono, arrasto e coloco aonde eu quiser, tá? Vamos para mais atividades. Adiciono slide. E aí eu venho aqui, ó, atividades, tá? E agora eu vou escolher a atividade do tipo quiz. O que seria um quiz? Uma pergunta de múltipla escolha, tá? Então, vou colocar aqui a questão, ó. Opção A de resposta seria 12 de março. Ele me disponibiliza aqui, ó. Ele me disponibiliza aqui 2 opções. Eu poderia colocar mais, ó. Basta clicar aqui, ó, em adicionar resposta, tá? Ele abre mais uma caixinha, ó. Quero mais? Clica. Assim, quantas opções eu quiser. Coloquei todas as opções, eu preciso indicar para a ferramenta qual que eu quero que apareça como verdadeira, que é essa daqui, ó, tá? Se ele marcar em qualquer uma das outras, está errado, tá? Posso adicionar também outras questões, ó. Basta clicar no botão verde, ó, ele adiciona uma nova questão, ó. Eu vou colocar aqui. Então, perguntei aqui, ó, qual o primeiro nome da rainha da Inglaterra? É Ana? É Maria? Elizabeth? É Leonor? Eu coloquei aqui Elizabeth. Poderia adicionar mais opções de resposta, ou mais questões. Posso adicionar um tempo, ó. Atenção, quando eu adicionar um tempo a uma questão de múltipla escolha, percebam, eu coloquei 2 questões. Então, se coloque no lugar do aluno. Será que para ele responder 2 questões dessa que eu coloquei, ele vai gastar
1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo será necessário para que ele responda a esse bloco de 2, 3, 4, 5, 6 questões que eu elaborei. Então, não é o timer para cada uma das questões, não. É o timer para todas essas perguntas de múltipla escolha que você elaborou, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, 5 minutos para ele responder a essas 2 perguntinhas que foram colocadas, tá bom? E aí, ó, também posso adicionar imagens, sons, a pergunta criada, e quando tudo estiver ok, clico no botão salvar. Antes de eu fechar aqui. Então, ó, aqui eu tenho a aula, então, ó, deixa eu salvar as mudanças aqui que eu fiz, tá? Então, 2 maneiras de utilizar essa minha aula, ó, em tempo real ou para o aluno fazer na casa dele, tá bom? Então, digamos que seja para fazer na casa dele, então, clico aqui nesse segundo botão, tá? O que vai acontecer? Ele vai gerar aqui, ó, um novo código. Aqui é porque eu já criei códigos anteriormente. Então, vamos criar um novo código para essa lição. Ele vai gerar um site, eu clico aqui, ó, em link, tá bom? Ó. Quando vocês clicarem na aula de vocês, não vai aparecer aquela janela anterior, que é a primeira vez que vocês estão utilizando, tá? Vai aparecer direto essa janela aqui, ó. E aí eu tenho 2 maneiras de dizer para o meu aluno acessar essa minha aula. Ou ele vai clicar bem aqui, ó, nesse site, join.nearpod.com, colocar o código, ou ele vai colocar simplesmente nearpod.com, fazer o login, não tem a área do professor e do aluno, ele vai lá na área do aluno e coloca o código, ou eu posso também clicar nesse botão aqui, ó, link, aí ele vai gerar o link aqui embaixo, ó, eu copio, vou lá no Siga A, colo, aí ele vai ter acesso a essa minha aula, tá? Então ele vai poder passar os slides, responder as questões, fazer tudo como ele controlando, sem que eu precise estar por detrás passando os slides para ele ver, tá bom? Então, essa segunda opção é para o aluno ficar à vontade e acessar o material livremente, tá bom? Poderia disponibilizar aqui numa rede social, poderia mandar por e-mail esse link para ele. Então, são formas aí de utilização. Se eu estiver utilizando o Google Classroom, ele joga lá para mim para o Google Classroom, tá? Então, são Microsoft Teams também, ele tem aqui algumas ferramentas associadas que colaboram com essa ferramenta, tá?